Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa última aula do ano de 2023, hoje dia 21 de dezembro, né? Nós vamos finalizar o nosso curso neste ano, né? E voltaremos dia 2 de janeiro de 2024, já na terça-feira da outra semana. Vamos parar só na semana que vem, né? Semana entre o Natal e o Ano Novo, e já voltamos dia 2 de janeiro, tá? Bom pessoal, para nós fecharmos esse ano, eu resolvi trazer um conteúdo que foge um pouco da parte do vocabulário em si, né? Hoje a gente vai se debruçar mais em relação à estrutura de frase, né? A gente vai analisar um conectivo, né? Vamos analisar 3 conectivos especiais que são responsáveis por ligar frases, orações, são responsáveis por ligar palavras umas às outras, e esses conectivos, né, que ligam palavras, ligam frases, nós chamamos de preposições. Nós temos várias preposições em português, né? Por exemplo, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, sob, trás, perante, por. Todas essas preposições, acho que vocês já aprenderam no tempo de escola também, né? Se não revisaram aqui. Todas as palavras nós utilizamos muito no dia a dia para conectar palavras, conectar frases, né? E as preposições mais importantes em inglês, e que são aquelas que mais geram dúvidas, são 3. O in, o at, que é o at, e o on, que é o on. Então a gente vai falar sobre essas 3 preposições na aula de hoje. Caso você tenha dúvida na utilização dela, já fica sanado essa dúvida. Caso você já saiba o conteúdo, vai ser muito bom para você revisar, tá? Então vamos juntos aqui na nossa aula. Vamos iniciar aqui, já comecei a gravação, depois coloco lá para vocês no YouTube, tá? Então, pessoal, a primeira preposição que nós vamos ver em inglês é o in. Esse in a gente pronuncia como in, tá? In, tá? Vocês vão ver que eu vou contextualizar com várias frases, né? Vocês vão ter contato com várias palavras, porque eu vou colocar essas preposições no meio de frases maiores, mas eu não quero que você se prenda à tradução das palavras, de cada frase. Eu quero que nessa aula você preste atenção na utilização da preposição, nesse caso agora na preposição in. Quando você vai utilizar o in? Você vai utilizar o in para descrever períodos de tempo não específicos, como meses e anos, e você vai utilizar para dizer que algo está dentro de um local fechado. Então, vamos lá. Primeira coisa, se você estiver anotando a aula em algum lugar aí, já anota isso. O in, ele sempre vai trazer uma atmosfera de não precisão. O in, ele nunca vai falar com precisão uma data específica. Ele também tem esse sentido para falar que algo está dentro de um local fechado, mas ele nunca vai especificar qual lugar que é. Porque, pensa uma coisa é eu dizer que algo está dentro de um local fechado genérico, como por exemplo, tal coisa está dentro do supermercado. Perceba que eu me refiro ao supermercado de uma forma genérica. Agora, se eu falo para você que tal coisa está dentro do pão de açúcar do supermercado, agora você já entende que eu estou me referindo a um local mais específico. Então, quando eu quero dizer que algo está dentro de um local fechado, mas eu não especifico qual é, eu utilizo o in. Né? Então, se eu quero falar, por exemplo, que algo está dentro do supermercado, eu utilizo o in para falar que algo está dentro do supermercado. Então, in the supermarket. Agora, se eu quero dizer que está dentro de um local, de um supermercado específico, como um Walmart, como um Carrefour, aí eu não vou utilizar o in, eu vou utilizar uma outra preposição que a gente vai ver mais adiante. Então, o in, ele sempre vai se referir a datas genéricas, né? Então, tal coisa vai acontecer em tantos meses, em tantos anos. Não fala que vai acontecer no dia tal, em tal hora. Fala que vai acontecer em tantos meses, em tantos anos.
que não é uma data específica, é uma estimativa, né? E ele vai se referir a locais fechados, mas ele nunca vai falar exatamente o lugar que é. Como eu falei, ele pode falar que tal coisa está dentro do supermercado, né? Mas ele nunca vai falar que está dentro de um supermercado específico, do supermercado Pão de Açúcar, do supermercado Carrefour. Não. Para você falar que algo está dentro de um local fechado específico, você vai utilizar outra preposição. Então, primeira coisa, o in, ele é sinônimo de falta de especificidade. Então, vai remeter a datas genéricas, distantes, não precisas e vai se referir a locais não específicos também. Então, por exemplo, se eu quero falar para você que em 10 anos eu vou morar em Portugal. Perceba que em 10 anos não é uma data muito longe, né? É uma data muito longe da gente, né? Falar em 10 anos eu vou morar em Portugal. Ou seja, in 10 years, em 10 anos, I will live in Portugal. Eu vou morar em Portugal. Perceba que eu estou falando em 10 anos, mas é específico falar que é em 10 anos? Você acha que quando eu falo que algo vai acontecer daqui a 10 anos é algo específico? Não, porque em qual dia? Qual mês do ano? Qual semana? Em 10 anos, mas tudo bem, em 2033, né? Estou falando que vai ser daqui a 10 anos em 2033, mas 2033 tem 365 dias. Que dia é esse? Eu não estou especificando. Então, quando eu quero falar que tal coisa vai acontecer em tantos meses, em tantos anos, sem especificar data, sem especificar hora, eu utilizo o in. Né? Se eu especifico dia, hora, aí eu vou utilizar outra preposição. Agora, para dizer que algo vai acontecer daqui a tantos meses, tantos anos, o in. Então, em 10 anos, eu vou morar em Portugal, sem precisão nenhuma. In 10 years, I will live in Portugal. Tá? I am in the gym, ou seja, eu estou na academia. Lembre-se que o in ele se refere a meses e anos e também para dizer que algo está dentro de um local fechado. Então, quando eu digo que eu estou na academia, eu digo I am in the gym. I am in the gym. I am in the gym. Porém, que academia é essa? É uma Smart Fit? É uma Pano Bianco? Que academia é essa? Eu não estou especificando qual é a academia. Eu estou falando que eu estou dentro de uma academia. Então, quando eu digo que algo está dentro de um local fechado, mas eu não especifico o que é, não falo o nome exatamente qual é, eu utilizo o in, né? Não estou falando qual academia em específico. Então, o in, tá? They will get in Mars in 6 months. They will get in Mars in 6 months. Ou seja, eles vão chegar em Marte em 6 meses. Tá? Embora você especifique que planeta é esse, para se referir aos astros, sempre você utiliza o in. E eles vão chegar em Marte em 6 meses. In 6 months. In 6 months. Em 6 meses. Sempre que você se refere a meses e anos, você se refere com o in, porque não é específico. Eu estou falando que eles vão chegar lá em 6 meses, mas em qual dia exatamente? Em qual hora? Só falo que vai ser daqui a 6 meses. Não é nada específico. Então eu utilizo o in. Né? Quando eu digo que ela está no Brasil, eu utilizo também o she is in Brazil. Tá? Então você pode ver que o in, embora ele se refira a meses, a anos e a locais não específicos, ele tem 2 exceções. Quando você se refere a astros, planeta, asteroide, estrelas, luas, e quando você faz referência a países, a cidades. Então, o in você vai utilizar para dizer que algo está dentro de um local fechado não específico, como uma academia, sem citar o nome da academia. Para dizer que alguém está dentro de um supermercado, sem citar o nome do supermercado. Para você falar que algo vai acontecer em tantos meses, em tantos anos, mas sem especificar dia e hora. E 2 exceções. Se você quer falar que alguém está dentro de um país específico, ou de uma cidade específica, ou de estado, você utiliza o in. Para você se referir a astros, né? Falar tal nave vai chegar a tal planeta, a tal asteroide, a tal lua, sempre também o in. Tudo bem?
Então, o in, de forma geral, ele faz referência a coisas sem muita especificidade, né? Especificidade, né? Sem muita especificação. Então, você vai se referir a tantos meses, a tantos anos, para dizer que algo está dentro de um local fechado sem citar o nome disso, nome daquilo em específico, né? Você fala genericamente, tá dentro do supermercado, tá dentro da loja, mas não fala qual é o nome da loja, qual é o nome do supermercado. Você fala que alguém está dentro do carro, mas não fala qual é o nome do carro, a marca, tá? E as duas exceções é para se referir aos astros e à cidade e países e estados. Então, o in, de forma geral, ele traz essa ideia de algo mais genérico, né? Você não está falando exatamente, né, sobre uma data específica, o nome de um lugar específico, exceto planetas, cidades, estados e países. Agora, a preposição at, ela é o contrário do in. Se o in, por sua vez, fala sobre meses e anos, sem muita precisão, fala que algo está dentro de um local fechado, mas sem falar qual é o nome daquele lugar específico, qual é a marca, por exemplo, está dentro do carro, mas que carro é esse? Você não está especificando. Se por um lado o in traz esse ar mais genérico, o at ele vai trazer um ar mais preciso. Então, se você quer falar que algo vai acontecer em tantos dias, ou para você dizer que algo vai acontecer em uma data exata, como por exemplo no Natal, que é 25 de dezembro, que algo vai acontecer na independência, na data da independência do Brasil, ou na proclamação da República, né, 7 de setembro, 15 de novembro, são datas específicas. Então, se por um lado você utiliza o in para se referir a meses e anos, para se referir a dias específicos e a horas, né, você vai utilizar o at. Então, para se referir a horas e a dias específicos, dias exatos, você utiliza o at. Meses e anos, in. Mesma coisa para locais, né? O in você utiliza para falar que algo está dentro de um local fechado, mas sem especificar, né? Sem especificar o nome, com exceção de países, cidades, estados e astros, né? Já o at você vai especificar. Por exemplo, antes eu falei com o in que eu estava dentro do supermercado. I am in the supermarket. Sem falar o nome do supermercado. Antes eu falava, eu estou dentro do carro, sem especificar qual é o carro. I am in the car. Agora, se eu quero falar, por exemplo, que eu estou dentro do supermercado Pão de Açúcar, eu utilizo o at, porque eu estou me referindo ao local exato. Então eu diria, por exemplo, I am at Pão de Açúcar. Ou eu estou dentro da Ferrari, né? Não estou me referindo a um carro genericamente. Eu estou me referindo a Ferrari, a uma marca específica. Então, I am at Ferrari. Eu estou dentro da Ferrari, eu estou na Ferrari. Tá? Antes eu falava, eu estou na academia. I am in the gym. Porque eu não dizia que a academia específica era essa. Agora, eu quero dizer que eu estou, por exemplo, na Smart Fit, dentro da academia Smart Fit, dentro de uma unidade da Smart Fit, aí sim, I am at Smart Fit. I am at Smart Fit, por exemplo. Tudo bem? Então, para se referir a datas exatas, a horas, a locais específicos que você nomeia, você utiliza o at. Então, por exemplo, eu vou viajar na Páscoa. Páscoa é uma data exata, uma data comemorativa. Então, quando eu digo que eu vou viajar na Páscoa, você entende que eu estou especificando quando eu vou viajar. Não estou falando que eu vou viajar daqui a tantos meses, a tantos anos, eu estou especificando. Então, eu utilizo o at. Então, eu vou viajar na Páscoa. I will travel at Easter. I will travel at Easter. Eu vou viajar na Páscoa. Se eu quero dizer que eu estou na cidade de Nova York, eu digo I am at New York, né? New York City. Eu estou em Nova York. Tá? Para você se referir a cidades, a estados, a países, você pode utilizar tanto in quanto at. Tá? Não tem problema. Tanto in quanto at. Para se referir a um país exato, para dizer que alguém está em um país exato, em uma cidade exata. Você pode usar tanto in quanto at sem problemas. Tá?
They will be here at Christmas. They will be here at Christmas. Ou seja, eles ou elas estarão aqui no Natal. Eles estarão aqui no Natal. Natal, dia 25 de dezembro, véspera 24. Então, quando eu digo que eles estarão aqui no Natal, eu estou me referindo a uma data específica. Eu não estou dizendo que eles estarão aqui daqui a tantos meses, a tantos anos. Não, eles vão estar aqui no Natal. Você entende que é dia 25 de dezembro. Então, para me referir a datas exatas, a dias, a horas, eu utilizo o at. Tá? He is at Waldorf Astoria, que é um hotel, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que ele está no hotel, mas sem dizer o nome do hotel. Para me referir a locais fechados sem dizer o nome, é o in. Então, ele está no hotel, he is in the hotel. Agora, para dizer que ele está no Waldorf Astoria, um hotel específico, então, he is at Waldorf Astoria. Tá? Para se fazer referência a um local específico. Tá? Então, uma diferença do at e do in. O in sempre traz um cenário mais genérico, para você se referir que algo vai acontecer em tantos meses, em tantos anos, e para dizer que algo está dentro de um local fechado não especificado. Dentro de um supermercado, dentro de um carro, sem falar qual supermercado em específico, ou até mesmo para você falar que alguém está dentro de um carro sem nem falar qual é a marca do carro, qual é a concessionária. Então, para se referir a que algo ou alguém está dentro de um local fechado sem citar nomes, né? Pão de açúcar, marca de carro igual a Ferrari, você utiliza o in. Para se referir a tantos meses e anos, utiliza o in. Para se referir a astros, para se referir a países, a estados, a cidades, você pode usar o in também. Já o at, você vai especificar, você não vai falar mais que algo vai acontecer em tantos meses ou em tantos anos. Você vai dizer que algo vai acontecer em tantos dias ou em datas específicas. Né? Como, por exemplo, tal coisa vai acontecer no Natal, ou tal coisa vai acontecer na Páscoa. Né? E você vai utilizar o at para dizer que alguém ou algo está dentro de um local específico. Como eu disse, se eu quero dizer que eu estou dentro do carro, I am in the car. Não estou falando qual carro é esse, qual modelo. Agora, se eu quero dizer que eu estou dentro da Ferrari, eu estou me referindo a uma marca em específica. Aí eu utilizo o at. Tá? Já em relação a cidades, né, países, estados, eu posso usar tanto o at quanto o in, não tem problema nenhum. Joia? Então, lembre-se, in é genérico, tantos meses, tantos anos, falo que algo está dentro de um lugar sem especificar qual é. O at já traz um ar de algo mais específico, para falar que algo vai acontecer em uma data específica, para dizer que algo vai acontecer em tal hora, para dizer que algo está dentro de um local específico, como por exemplo um carro da marca tal, ou dentro de um supermercado de tal empresa específica de supermercado, não um supermercado específico, ele está no supermercado X. Daí você utiliza o at para especificar. Vamos ver alguns exemplos mais práticos aqui. Né? Se eu falo para você que ele está dentro do carro, o que eu vou utilizar aqui? Ele está dentro do carro, ele está no carro. O in ou o at? Pensa um pouco e já dou a resposta. Eu não estou especificando qual carro é esse, qual modelo, qual número de série, qual é a marca do carro. Então, para dizer que está dentro de um local fechado sem especificar, in. He is in the car. He is in the car. He is in the car. Agora, para dizer que ele está dentro da Ferrari, ele está dentro desse carro da Ferrari, eu estou me referindo a algo específico, eu utilizo agora o at ou o in? Pensa um pouquinho. Eu utilizo o at, porque eu estou me referindo a algo específico. Então, ele está dentro da Ferrari, dentro do carro Ferrari. Eu digo, he is at Ferrari. Está dentro do carro da Ferrari ou dentro de um modelo específico da Ferrari. Se eu digo para você que ele vai viajar no dia da independência, no caso, o dia da independência nos Estados Unidos é dia 4 de julho. Então, é uma data exata. Né? Então, eu vou dizer, he will travel in Independence Day ou he will travel at Independence Day. Como é uma data exata, eu vou dizer at. Eu me refiro a tempo
que algo vai acontecer em tantos meses, em tantos anos, através do in. Agora, para dizer que algo vai acontecer em tal hora, em tal dia específico, eu utilizo o at. Tá? Se eu quero dizer que eu vou viajar em um ano, eu digo I will travel in 1 year ou I will travel at 1 year. Quando eu me refiro a meses e anos, eu utilizo o in. Quando eu me refiro a datas exatas, a horas, eu utilizo o at. Então, I will travel in 1 year. I will travel in 1 year. Eu vou viajar em um ano. Se eu digo que ele está dentro do supermercado, ele está no supermercado, eu não estou dizendo que supermercado é esse. Só estou dizendo que ele está dentro do mercado, sem especificar qual é. Eu utilizo aqui o in ou o at. O in. He is in the supermarket. Eu não estou especificando qual é. Agora, o Walmart é um supermercado específico, uma empresa específica. Então, como que eu vou dizer que ele está no Walmart? He is at Walmart. He is at Walmart. He is at Walmart. Tá? Se eu digo que ela está no aeroporto, né? Ela está dentro do aeroporto, logo ela está dentro de um local fechado. Eu utilizo in ou at. Eu utilizo in. She is in the airport. Por quê? Ela está dentro do aeroporto, mas que aeroporto é esse? O aeroporto de Guarulhos, é o Galeão, Rio de Janeiro, é o Salgado Filho, Porto Alegre, Juscelino Kubitschek, Brasília. Que aeroporto é esse? Não estou me referindo a qual é. Para dizer que ela está dentro do aeroporto, me referindo a que ela está dentro do local fechado, in. Agora, se ela está no Galeão, she is at Galeão. She is at Galeão. Ela está dentro do Galeão, um aeroporto em específico. Tá? Se eu digo que eles vão viajar em 2 anos, eu digo they will travel in 2 years ou they will travel at 2 years. They will travel in 2 years. They will travel in 2 years. Lembre-se que o in você utiliza para se referir que é a tantos meses, a tantos anos, e a locais fechados sem especificar nome. E o at você utiliza para se referir a locais fechados com nome, então Walmart, aeroporto do Galeão, carro da Ferrari, e para se referir a datas exatas, que algo vai acontecer em tal dia, em tantos dias, em tal hora, sendo específico. In é genérico, at é específico. Lembrando que você pode dizer que alguém está dentro de uma cidade, dentro de um estado, dentro de um país, tanto com in quanto com at, é uma exceção. Se eu digo que eles vão viajar no ano novo, né? Eles vão viajar no ano novo. Aqui eu digitei errado, né? Véspera do ano novo é New Year's Eve. New Year's Day é ano novo apenas, tá? Então desconsidere isso, né? New Year's Day, ano novo, New Year's Eve, véspera de ano novo. Então, eles vão viajar no ano novo. They will travel in New Year's Day ou they will travel at New Year's Day? They will travel at New Year's Day. Porque o ano novo é ali do dia 31 para o dia 1. Então, eu estou me referindo exatamente quando eles vão viajar. Então, datas específicas, horas, locais específicos que você fala marca, empresa, at. Para se falar que é algo em tantos meses, em tantos anos, dentro de um local fechado, sem dizer qual marca, qual empresa específica, in. Tá? Bom, acho que já expliquei bastante, já dei vários exemplos em relação ao in. Mais uma vez, só para fechar, antes da gente ir para nossa última preposição, você vai utilizar o in para dizer que algo vai acontecer em tantos meses ou em tantos anos. E para dizer que algo ou alguém está dentro de um local fechado, sem especificar que lugar é esse, né? Para dizer que alguém está dentro de um aeroporto, mas sem dizer o nome do aeroporto. Para dizer que alguém está na academia, in the gym, mas sem dizer qual é essa academia. Para dizer que alguém está no carro, in the car, mas sem falar o nome do carro. Então, para se referir a locais fechados, sem especificar nome.
para se referir a meses e anos. E também para dizer que alguém está em uma cidade, um estado ou um país, você utiliza o in. Você também pode utilizar o at para dizer que alguém está dentro de um país, uma cidade ou estado, assim como o in. Não tem diferença nenhuma usar um ou outro, pode usar qual quiser sempre. E você vai utilizar o at para dizer que alguém está dentro de um local fechado específico, né? Então na academia Pano Bianco, no supermercado Pão de Açúcar, no carro Ferrari, ou no carro T-Cross, Volkswagen, ou para você se referir a datas e horas exatas, que algo vai acontecer dia tal, na data tal ou em tal hora. Alguém quer que eu volte a explicar novamente alguma coisa ou dar mais exemplos em relação à utilização do in e do at? Por favor, deixa eu dar uma olhada no chat. Só um momento. E quem quiser também habilitar o microfone, por favor. Na continuidade, para fechar a parte aqui das preposições, nós temos o on. O on é uma preposição que você vai utilizar para se referir a dias da semana e para indicar que algo está em cima de alguma coisa. Então, em relação a datas, você vai utilizar o on para dizer que algo vai acontecer na segunda, na terça, na quarta, na quinta. O in você utilizava para meses e anos. O at para dias, dias exatos, né, dia 2, dia 3, datas exatas como Natal, Páscoa, Ano Novo. E o on, no que tange a
a data você vai utilizar para se referir a dia da semana, para dizer que algo vai acontecer na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Tá? Falar rapidamente aqui as datas, não precisa se preocupar agora, tá? Entre aspas, decorar quais são os dias da semana em inglês. Domingo é Sunday, segunda é Monday, terça é Tuesday, quarta é Wednesday, quinta é Thursday, sexta é Friday e sábado é Saturday. Tá? Então, para dizer que algo vai acontecer em tal dia da semana, eu utilizo o on. E para dizer que algo está em cima de alguma coisa, eu utilizo o on também. Então, por exemplo, se eu quero dizer que eu vou viajar na segunda-feira, I will travel on Monday. I will travel on Monday. Eu vou viajar na segunda-feira. Estou me referindo ao dia da semana, então eu utilizo o on. Tá? Se eu quero dizer a frase famosa, né, the book is on the table, o livro está em cima da mesa. Para dizer que algo está em cima de alguma coisa, on. The book is on the table. The book is on the table. O livro está em cima da mesa. Ou o livro está na prateleira, né? Quando algo está na prateleira, está sobre a prateleira, né? Não está dentro, está sobre, está em cima da prateleira. Então, o livro está na prateleira. The book is on the shelf. The book is on the shelf. Só quero dizer que ele vai trabalhar na sexta-feira. He will work on Friday. He will work on Friday. He will work, ele vai trabalhar na sexta-feira, on Friday. Então o on é muito fácil, né? Você utiliza para dizer que algo vai acontecer em tal dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ou para você dizer que algo está em cima de alguma coisa, tá? Então, por exemplo, ele está no telhado, ou seja, ele está em cima do telhado. He is on the roof. Se você fala que ele está in the roof, você entende que ele está dentro do telhado. O in é para dizer que algo está dentro de um local não específico. O at para dizer que alguém está dentro de um local específico, né? Que você fala o nome do supermercado, o nome do carro, o nome da marca do carro, se a pessoa está dentro do carro, etc. Agora, para dizer que o homem está no telhado, eu quero dizer que ele está em cima do telhado. Então, he is on the roof. Se eu digo que eles vão viajar no domingo, como eu estou me referindo a dia da semana, they will travel on Sunday. They will travel on Sunday. They will travel on Sunday. Se eu quero dizer que você está na cadeira, eu digo you are in the chair? Não, eu digo you are on the chair, porque quando eu digo que você está na cadeira, eu não quero dizer que você está dentro da cadeira, você está sentado em cima dela. Então, you are on the chair. You are on the chair. Tá? Se eu digo que eles vão viajar na quarta-feira, como eu me refiro ao dia da semana, então they will travel on Wednesday. They will travel on Wednesday. They will travel on Wednesday. Eles ou elas vão viajar na quarta-feira. Se eu digo agora que ele está no avião, agora fazendo uma revisão aqui envolvendo o in, o at e o on. Se eu quero dizer que ele está no avião, me refiro como on, at ou in. Para dizer que ele está no avião, eu não posso utilizar o on, porque o on é só para falar que alguém está sobre alguma coisa. E o homem, quando eu digo que ele está no avião, ele não está em cima do avião, ele de fato está dentro. Então, o on não é, eu fico entre o in e o at. Daí você pensa, eu estou dizendo que avião é esse? Qual é a fabricante do avião? Não. Então, ele está no avião, he is in the plane. Ele está no avião e está dentro do avião, sem especificar que avião é esse, qual é o fabricante, etc. Tá? Se eu quero dizer que eles vão viajar na Páscoa, fazendo referência a uma data exata, um dia exato, aí eu utilizo o at. Eles vão viajar na Páscoa. They will travel at Easter. Lembrando que o in, para se referir a datas, é meses e anos. O at, para se referir a datas, é dias exatos, datas comemorativas, por exemplo. E o on você vai utilizar para se referir a dia da semana, como segunda, terça, quarta, quinta. No que tange a locais, o in para dizer que algo está dentro de um local sem especificar marca, nome específico. O at você vai especificar qual lugar é esse, qual marca é. E você utiliza o on para dizer que alguém está em cima de algo e não dentro. Tá? Então, aqui está
um resumo de tudo que eu falei, né? O in é em tantos meses e anos, o at para datas específicas e o on para dias da semana. No que tange a locais, né, para dizer que alguém está dentro de um local fechado, sem especificar qual é, in. Especificando qual é, como por exemplo, qual hotel específico, o Waldorf Astoria, daí eu utilizo o at. E o on para dizer que algo está em cima de alguma coisa. Certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida em relação a tudo que eu falei está aí no slide, né? O resumo da aula é esse. Alguém quer que eu retome, dê mais exemplos, explique algo novamente? Bom, pessoal, então eu vou encerrar a aula por aqui, depois enviar a gravação para vocês, tá? Hoje ainda a professora Ana vai dar aula às 8 e às 9, tá? Sobre esse mesmo conteúdo. Quem quiser assistir, fique à vontade, tá? Mesmo durante a semana que vem, podem continuar enviando suas dúvidas para ela, enviando suas atividades de correção, caso você tenha, para ela, inclusive na semana que vem, tá? Nossas aulas voltam dia 2 de janeiro, vamos manter os mesmos horários. Certo, pessoal? Então, obrigado a todos. Um bom fim de ano, boas festas para vocês. E dia 2 a gente já está de volta. Certo, pessoal? Até mais então. Tudo de bom para vocês.